Atos capítulo 5, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Atos capítulo 5, versículo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera eu. Espero. Tem 10 segundos. Amém? Atos 5, versículo 1 diz: Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Pedro então disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que você resolveu fazer isso? Você mentiu, não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por esse valor que você vendeu? Você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro, e os moços entraram e, vendo que estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniram no alpendre de Salomão. Amém? Essa história é uma história um quanto que forte, pesada. Ela poderia facilmente fazer parte do Antigo Testamento, mas ela está no Novo Testamento, em um tempo de graça, em um tempo de bondade, de tudo mais. Mas é uma história forte, é uma história real. Porque quando nós olhamos essa história, nós pensamos: que crueldade, que desperdício. Alguém que estava ali vendeu um terreno e mentiu sobre o valor que vendeu o terreno, entregou uma parte. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema chamado a mentira. E nós vamos desmascarar essa mentira. E não tem como nós desmascararmos a mentira sem antes nós sabermos quem é o pai da mentira. Então o primeiro tópico é o pai da mentira. Em João capítulo 5, versículo 43... João 5,43. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me receberam. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam... Não é esse não. Anotei errado o versículo aqui. João 8, não é? Não. 8,44. Bom, enfim, acha para mim o texto. Satanás é o pai da mentira. Esse aqui mesmo, 8,44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu de costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as... Então a mentira, ela começou por Satanás. E onde que começou a mentira? Lá no jardim. Quando Satanás chegou e falou com Adão e Eva, primeiro com Eva, e disse:
Deus falou para você não comer do fruto dessa árvore? E ali ele começa a enganar Eva, a ponto que ela vai e come o fruto, duvidando de Deus. Então, desde o princípio, Satanás ele é o pai da mentira, e ele usa a mentira como sua arma. E nós vivemos em uma sociedade onde a mentira tem até um dia. Qual é o dia da mentira? Criar até um dia para a mentira, como algo saudável, sendo que não existe uma mentira saudável. Satanás, aqui nesse texto, ele enche o coração desse casal, como diz, para que eles mentissem. Mas o decorrer desse texto, o texto não começa bem em Atos 5. Começa mais ou menos em Atos capítulo 4, versículo 36. Por que eles deram esse terreno? Por que eles queriam dar o dinheiro para os apóstolos? Atos capítulo 4, versículo 36, vai dizer: foi assim que José vendeu um terreno e dele entregou o dinheiro aos apóstolos. José era um levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Mas aí começa o texto que nós vemos. Nós vemos que esse homem chamado José, que eles chamam de Barnabé, aquele que dá ânimo, ele chegou, vendeu um terreno e entregou aos pés dos apóstolos. Então Ananias e Safira tiveram uma ideia e falaram: quer saber? Vamos fazer o mesmo. Vamos entregar tudo. E chegaram na metade do caminho e falaram: quer saber? Vamos entregar uma parte. E eles entregam uma parte, e eles mentem. Mas esse texto aqui, ele não fala somente sobre dinheiro. Fala para o seu irmão, não é somente sobre dinheiro. Está falando sobre compromisso. Porque qual é a ideia do inimigo? A ideia do inimigo é: tudo para Deus é muito. E essa ideia continua até os tempos de hoje. Continua até a nossa geração. Onde algumas pessoas têm essa ideia implantada no seu pensamento, no seu estilo de viver, pensando que tudo para Deus é muito. Pensando que se eu for viver inteiramente para Deus é muito. Eu posso entregar para Deus apenas uma parte. E essa é uma ideia do inimigo, para derrubar a nossa geração, que tudo para Deus é muito. Não tem como nós vivermos o evangelho pela metade. Nós precisamos ser inteiros. Nós precisamos nos entregar por completo. Porque se você se entrega pela metade, não vale de nada. Ou você tem uma ideia de tipo: eu vou entregar para Deus apenas uma área da minha vida. No começo da caminhada, todos nós temos esse pensamento: vamos nos entregar para Deus apenas uma parte. Vamos fazer apenas uma parte para Deus. Mas sabe, o que Deus quer é um compromisso total. É aquela história que eu já contei aqui, de que, até tem no final de um rap, essa história de que o pastor estava sendo usado por Deus para curar pessoas, de repente vem um homem de cadeira de rodas e fala para o pastor: pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? E o pastor olha para aquele paralítico e fala: olha, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. O que Deus não aceita é um homem inteiro que se entrega pela metade. E sabe, muitas vezes nós estamos querendo nos entregar pela metade. Olha para o seu irmão e fala para ele: pela metade não serve. Satanás usa a mentira em alguns aspectos. Primeiro, para nos rotular. Ele usa a mentira como um rótulo, para nos fazer desanimar, pensar que nós somos menos, ou que nós não temos jeito. Quantas vezes na minha vida eu tive esse rótulo? Eu pensava: quer saber, eu nunca vou dar certo. Eu nunca serei alguém. Olha, com os outros isso pode dar certo, agora comigo é mais difícil. Na minha história é mais difícil, na minha família é mais difícil. Havia um rótulo de derrota sobre mim. E Satanás faz isso com relação também ao nosso caráter. Não, os outros podem dar certo, mas comigo nunca vai dar certo.
Satanás pode usar a mentira também para nos limitar com relação à nossa capacidade. Quantas pessoas, elas perdem batalhas que nunca enfrentaram, porque elas estão limitadas. Quantas vezes Satanás usa a mentira dessa forma para nos limitar com relação ao nosso potencial. Os outros podem fazer isso, os outros conseguem, mas eu, na minha vida, não tem como. Deus pode fazer na vida dos outros, e usa a mentira para estampar sobre a nossa vida a escassez. E sabe, Satanás também pode usar a mentira para nos atrair para um comportamento sabotador, de autossabotagem, onde nunca começamos algo porque pensamos que não vamos dar conta. E isso é uma mentira. Pessoas que têm muito potencial, mas estão travados na sua autossabotagem. Você não vê pela Bíblia, se você for pelo livro de Juízes, pegar Gideão. Gideão é um homem corajoso, valente, que está lá escondido, malhando trigo no lagar, no lugar de pisar uvas. Ele não acredita nada sobre ele mesmo, porque uma mentira o limitou, uma mentira o rotulou, uma mentira o colocou nesse lugar de autossabotagem. Mas quando o anjo do Senhor aparece com uma verdade e fala para ele: vai na sua força, homem valente. Aquele cara consegue sair e reunir um exército de 32 mil homens. Por isso, a mentira, ela tem tentado parar muitas pessoas. O mentiroso, ele sempre será um prisioneiro do passado. E Satanás, ele vai usar sempre as minhas fraquezas ou os meus vícios que não são tratados. Ananias e Safira estavam ali, eles estavam perto dos apóstolos, mas havia algumas coisas que não eram tratadas, que não foi tratado neles. E sabe, talvez você está na igreja e muitas vezes a mentira de Satanás, ela tem enchido o seu coração com algumas áreas que você ainda não foi tratado, ou com algumas áreas que você tem vício, fazendo com que você seja muito bom em desculpas. E sabe, já dizia alguém que se você é bom em desculpa, você não é bom em mais nada, né? E isso é uma grande verdade. E nós precisamos romper com essa mentira. Nós precisamos romper com aquilo que Satanás ele tem. Mas como eu posso fazer isso? Segundo ponto, desonra. Por quê? Porque a mentira, ela traz sobre a minha vida consequências. A mentira, ela faz com que Deus me deteste. Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. Lê aí, Ariana, o que diz a palavra? O Senhor detesta o mentiroso, mas ama aquele que fala a verdade. Anota algo, Deus trabalha no campo da verdade. Não importa qual seja ela. Quando você fala a verdade, você dá um passo em direção a Deus. E Deus age nesse campo, o da verdade. Mas toda vez que eu minto sobre algo, ou que eu omito, porque às vezes, né, nós falamos, não, eu não sou mentiroso, eu apenas omiti algumas coisas. Que dá no mesmo, né? Em algumas situações dá no mesmo. Porque Satanás, ele vai fazendo com que a mentira, ela se torne um hábito, e daqui a pouco a mentira se torne um estilo de vida, onde a pessoa vive um personagem, e Deus não vai transformar nada na vida de um personagem. Deus, ele só trabalha com o original. Fala para o seu irmão, Deus só trabalha com o original. Não importa o original que você seja. Se for quebrado, se for cheio de vícios, se for cheio de fraquezas. Quando você abre e começa a falar a verdade, Deus, ele te transforma. Então sai desse lugar de desonra. Sai desse lugar onde Deus, ele não vai agir. Porque assim, a generosidade de Barnabé
ela influenciou outras pessoas. Fala comigo, a generosidade, através de um homem, influencia. Aí vem Ananias e Safira e tentam mentir. E sabe o que ia acontecer? A mentira, através de um homem, também influenciaria a igreja. A mentira começaria a ser propagada ali, a hipocrisia dos dois. Iriam fazer com que a igreja primitiva não tivesse uma boa base, um bom alicerce. Por isso, naquele momento, o Espírito Santo precisou ser cirúrgico, para que a hipocrisia ela não influenciasse outras pessoas. A motivação de Barnabé e Safira era apenas aplausos, era apenas o amor dos outros, da maneira errada. E é assim que Satanás ele faz. Ele começa a encher o nosso coração com mentiras para que a gente busque em algumas necessidades. Porque todos nós temos um certo nível de carência. Não temos? Todos nós temos necessidade de ser amados, de ser aceitos. Mas a questão é o que vamos fazer com isso. Por isso, quando Satanás ele tenta Jesus, em Lucas capítulo 4, ele vai dizer o quê? Olha, se você realmente é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que Jesus faz? Fala para ele a verdade, que é a palavra de Deus. E diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou viver com base na verdade. E a verdade ela vai me proteger. Deus ele pode me transformar quando eu abro o meu coração e eu falo a verdade. E sabe o que acontece? Que muitas vezes parece que algumas pessoas elas não rompem, elas não geram frutos. Pessoas que estão anos na igreja, mas não geram frutos. Porque tem alguma área que, assim como a mentira personagem estava escondendo algo, também escondem algo. Escondem algo que precisa ser tratado. E sabe, não deixe que a mentira te roube daquilo que Deus ele tem para fazer na sua vida. Porque a palavra ela é dura e ela precisa ser dita. Porque Apocalipse 22:15. O que diz Apocalipse 22:15? Mas fora da cidade, ou fora do céu, estarão os que cometem pecados nojentos, aos feiticeiros, aos imorais, aos assassinos, aos que adoram ídolos, aos que gostam fala para o seu irmão, mentiroso não entrará no céu. Por isso nós precisamos tomar cuidado com a mentira. O Espírito Santo, a mentira ela nos mantém longe. Os que amam a prática da mentira não poderão entrar no céu. Por isso é tão importante o terceiro ponto, que é a verdade e seus desafios. João 8,32 vai dizer, João 8,32, e conhecerão a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. E a verdade é a palavra de Deus. E a verdade é o poder de Deus, que vai confrontar a situação e as informações mentirosas que eu tenho. Como assim situação mentirosa? Vamos pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem jeito? Muita gente diz que não. Diz que a solução é entregar de volta para Portugal e pedir desculpa. Mas o que a Bíblia diz? Que a nação que serve ao Senhor é bem-aventurada. Sabe, muitas vezes as circunstâncias da sua vida, Satanás vai usar os rótulos, as limitações da mentira para tentar te impedir. E falar que você não pode, que você não vai conseguir.
Mas quando nós conhecemos a verdade, descobrimos o que ela diz sobre nós. Ela diz que somos povo eleito, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade, nação santa, para propagar as boas novas. A Bíblia nos diz que nós somos obras das mãos de Deus para as boas coisas. A Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ainda que você esteja preso em vícios, comece a acreditar na verdade. Comece a andar de mão dada com a verdade. Ainda que você tenha fraquezas, ainda que existam situações que você não entende direito, comece a conhecer a verdade, porque ela é poderosa para transformar a sua vida e o seu futuro. Por isso, não permita que Satanás te aprisione em um cativeiro de mentira. Porque aquela verdade, existem algumas verdades sobre mentiras. Até parece uma contradição. Verdade sobre mentira. Mas você sabia que toda mentira tem perna curta? Chega uma hora, ela será descoberta. Toda mentira precisa de outra mentira para se sustentar. Você sabia que toda mentira tem potencial para gerar grandes problemas? E a outra verdade sobre a mentira é que a mentira nunca deveria ser uma opção na nossa vida. Somente a verdade. Por isso nós podemos nos esconder atrás de máscaras, assim como Ananias e Safira. Era algo que somente eles iriam saber. Era algo que Satanás tentou até mesmo Davi, quando ele cai em adultério com Batseba. Ele vai e faz um monte de situações, pega o marido dela, empurra para casa, o cara não vai, ele volta, ele empurra para o campo de batalha, o cara morre, ele tenta esconder, de várias formas esconder. Olha para o seu irmão e fala para ele, de Deus, ninguém se esconde. O diabo pode te ajudar a mentir, mas ele não vai te ajudar a esconder. Porque de Deus ninguém se esconde. Então o profeta Natan sai lá, chega até o rei Davi e conta uma historinha para ele. Olha, tem uma situação aí que eu preciso que você resolva. Havia um homem que tinha muitas ovelhas e o vizinho dele que tinha apenas uma ovelha. Aí veio um viajante visitar esse homem. E esse homem muito rico foi lá e tomou a ovelhinha daquele homem que só tinha uma. O que eu devo fazer com esse cara? Davi falou, esse cara merece a morte. Ele deve pagar 4 vezes mais. E o profeta Natan diz para ele, esse cara é você. E ali, Davi poderia usar o seu poder de rei para mandar matar o profeta. Mas pelo contrário, ele tira a coroa, rasga as vestes e fala, pequei contra Deus. Se ajoelha e se arrepende. Sabe por quê? Porque arrependimento não é quando eu tenho um bom discurso. Arrependimento é quando eu tenho uma nova rota, um novo caminho. Isso é arrependimento. Por isso eu preciso conhecer Jesus. Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque ela é alimento para a minha vida. Porque é ela que me direciona. Porque é ela que vai me blindar da mentira. É a palavra de Deus. Até tem uma história de um rapaz que era amigo de um pastor de uma outra nação e foi visitar aquele pastor. E aquele pastor estava nessa nação, então, muito pobre, liderando uma igreja. E aquele homem começou a olhar aquele pastor que amava as pessoas, mas muitos eram ingratos. E ele fazia um bom trabalho, ele estava na sua missão. E a nação era pobre, ele não tinha condições, a família dele vivia em condições comuns, não tinha luxo. Então aquele amigo do pastor disse para ele, esse é o salário de servir a Deus. E ele disse, você não olhou o meu salário.
O meu salário não é esse que você pode ver. O meu salário é ter uma oportunidade de pregar o evangelho e de fazer parte de algo que é eterno. O meu salário é levar a verdade para as pessoas e ser instrumento de salvação. Esse é o meu salário. Você acha que alguém pode me pagar por aquilo que eu faço? Se alguém me pudesse pagar por aquilo que eu faço para Deus, o que eu faço para Deus é muito pouco. E sabe, além de tudo, a melhor coisa é a minha aposentadoria. Porque você conhece mais alguém que te oferece uma aposentadoria no céu? Então o meu salário para Deus vale muito a pena. Sabe, Arena, o seu salário de servir a Deus vale a pena. Ainda que pareça que você esteja perdendo, ainda que pareça que as situações não mudem, olha para o seu irmão e fala para ele, fica tranquilo. O mundo dá voltas. Se você entrar na história de José e olhar para ele na prisão, você fala, esse cara perdeu. Mas o mundo dá voltas. Se você olhasse para José no fundo do poço, você falaria, esse cara aí não tem um chamado de Deus. Mas o mundo... Se você visse José sendo tentado pela mulher de Potifar, você diria, esse cara aí não é de Deus. Mas o mundo... E daqui a pouco, ele se torna governador do Egito. Porque ele se abraçou com a verdade. Ele decidiu colocar a vida dele sobre a verdade.